Oscar fechado com o Flamengo para a temporada de 2024. Jorge Sampaoli demitido antes da final da Copa do Brasil. Essas informações vocês irão acompanhar agora aqui no nosso canal. Mas antes pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Primeiro assunto, já vou começar falando aqui do Oscar, porque saiu uma notícia essa semana dizendo que o Oscar está fechado com o Flamengo para a temporada 2024. Eu vou falar o que eu tenho de informação e repito, não sou dono da verdade, você aí do outro lado, acredite se quiser, mas a informação que eu tenho é, isso não procede. Oscar não está fechado com o Flamengo. Essa informação, pelo que me passaram, não procede. Ele vai cumprir o contrato dele com o time chinês até o fim? Não. A tendência é que saia antes. Já existe uma conversa, inclusive, em andamento, para que esse contrato seja rescindido de forma amigável. Agora, isso quer dizer que ele está fechado com o Flamengo? A resposta também é não. Não existe nem uma negociação em andamento entre Flamengo e Oscar. Lembrando que o Oscar esteve na mira do Flamengo recentemente, por muito pouco não foi parar no Flamengo. O próprio jogador emitiu uma nota oficial para explicar o porquê de não ter ido para o Flamengo, algo que me chamou muita atenção. O cara tem contrato com outro clube e solta a nota oficial para explicar o porquê não foi para uma determinada equipe. Mas enfim, respondendo a pergunta de vocês, não procede. Oscar e Flamengo não tem nenhum acordo, muito menos verbal, para a temporada 2024. Pode ser contratado no ano que vem? Claro que pode, mas ainda estamos no dia 14 de setembro de 2023 e até o momento nenhuma negociação em andamento. Vamos falar agora do Flamengo, da atuação tenebrosa, horrível, vergonhosa. A gente tem vários adjetivos para definir o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, uma derrota por 3-0. Pois é, o Flamengo, assim, sejamos francos, a começar, o Flamengo não sabe aproveitar parada em data FIFA ou longo período de preparação. Fazendo um levantamento rápido aqui, ó. Parada da data FIFA, derrota para o Bragantino na ocasião, 11 dias de preparação, 4-0 a derrota. Empate 1-1 com o América Mineiro, 6 dias de preparação. Empate em 0-0 com o Internacional, 6 dias de preparação. Uma vitória contra o Botafogo, 7 dias de preparação. Lembrando, contra o Botafogo não fez das melhores partidas. Venceu graças ao desempenho de um atleta chamado Bruno Henrique. E para finalizar nosso levantamento aqui, derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense, 11 dias de preparação. Então no Flamengo é melhor não ter muito tempo para preparar. É um jogo atrás do outro, porque toda vez que tem muito tempo para se preparar, acontece o que aconteceu. E aconteceu contra o Furacão, graças a Sampaoli. A verdade é essa. O Sampaoli inventou demais. Não tem como defender mais o trabalho do técnico argentino à frente do Flamengo. Gente, ele conseguiu embolar tudo. Ele não tinha lateral esquerdo à disposição. É verdade. Poderia chamar alguém do Sub-20? Poderia. Chamou? Não. Já que não chamou, por que ele não coloca o Léo Pereira, como ele sempre fez? Por que ele foi improvisar o Thiago Maia na lateral esquerda? Por que ele foi improvisar o Davi Luiz como primeiro volante? Sendo que ele tem o Alan à disposição e tinha o próprio Thiago Maia à disposição. Sampaoli, era só você fazer o básico. Você colocava Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga, Léo Pereira aberto pela esquerda, Wesley na direita, Thiago Maia de volante ou Alan de volante. Simples assim. Agora, o Sampaoli inventou, não deu certo. Flamengo foi amassado por um Atlético Paranaense cheio de desfalques. O Atlético Paranaense não tinha Bento, Vitor Roque, Canóbio, Vidal, vários outros jogadores. E, como disse o próprio Vitor Bueno, poderia ter sido mais. Foi porque o Atlético Paranaense não aproveitou. Eu não consigo dizer nada de positivo no Flamengo contra o Atlético Paranaense. Nada. A verdade é essa. Vou culpar Davi Luiz? Claro que não. Davi Luiz estava mal como zagueiro, o São Paulo quis botar ele como volante. Vou culpar o Thiago Maia como lateral esquerdo? É claro que não. Thiago Maia é volante, não deveria atuar como lateral esquerdo. Agora, faltou vontade dos jogadores? Faltou.
Faltou. A verdade é essa. Você não vê nos jogadores um sentimento de tristeza depois da derrota como ontem, um sentimento de indignação na derrota como ontem. Muito pelo contrário, sabe o que a gente vê? Um Gabigol dando uma entrevista coletiva absurda, tão ruim quanto a atuação dele. Mais uma vez o Gabigol jogou mal, mais uma vez ele prejudicou o Flamengo a dar um soco ou uma cotovelada, enfim, no adversário, sem nenhuma necessidade. O Gabigol prejudicou o Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense. E na entrevista coletiva, ele teve a cara de pau de sair em defesa do Sampaoli, dizendo o seguinte: o Sampaoli tem muita a cara do Flamengo e por isso parece que é muito tempo, mas é pouco tempo de trabalho. O que a gente quer é tentar oscilar menos, como a gente fez um grande jogo contra o líder do campeonato. A gente procura ter um equilíbrio, disse o Gabigol. E nessa mesma entrevista coletiva, sabe o que ele disse? Que a culpa é da imprensa, que a imprensa inventa muito, que o ambiente no Flamengo é maravilhoso. Calma aí, Gabigol. Você discutiu com o Marcos Braz, o Gerson deu um soco na cara do Varela, o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Como que o ambiente é maravilhoso? Se o ambiente é maravilhoso assim, imagina quando estiver horrível. Então, Gabigol, fale menos e jogue mais, porque ultimamente você só está cantando. Até lançar música, no meio dessa crise toda, você lançou. Não custa nada lembrar que o Gabigol, antes de tudo, é um jogador de futebol, é um atleta. Então ele tem que focar na preparação física dele, que está horrível. O Gabigol não consegue dar um arranque com a bola mais. Então, além da gente ver uma atuação terrível do Flamengo, nós ainda somos obrigados a ouvir um Gabigol defender o Sampaoli e botar a culpa na imprensa. Ele tem chance de sair antes da Copa do Brasil? Eu não vou enrolar muito não. A resposta é não. Ele não será demitido antes da final da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo da final da Copa do Brasil é daqui a 2, 3 dias. Hoje é quinta, sexta e sábado. E no domingo é o primeiro duelo. Lembrando, o Flamengo ainda não esgotou todos os ingressos para a final no domingo. Por quê? Além do péssimo momento da equipe dentro de campo, os ingressos estão extremamente caros. E ao procurar uma pessoa da diretoria do Flamengo para entender se tinha chance ou não do São Paulo ser demitido, para poder gravar esse vídeo, a pessoa do departamento de futebol me disse o seguinte: esquece isso, Vini. Deveria ter sido demitido no episódio do Pedro, do soco, ou há 10 dias na parada da FIFA. Mas conhecendo bem o Landim, até o dia 24, que é o segundo jogo da final da Copa do Brasil, o São Paulo vai no comando. No dia 25, acho que amanhece treinador se vencer e vai até o final do Brasileirão. Se perder, vai cair no dia seguinte. Clima está péssimo. Se perder essa Copa do Brasil, vai ser feia a coisa. Se ganhar, acalma um pouco. Mas 2024 tem que ser completamente diferente. Treinador sem invenção, limpa no elenco e parte da estrutura também. Fecha aspas, disse uma pessoa da diretoria do Flamengo. Obviamente não vou revelar o nome porque fonte não se revela. Mas tá aí. São Paulo continua, apesar do clima péssimo. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que deveria demitir o São Paulo, sim. Eu acho que deveria. Sabe por quê? Quando você demite o São Paulo, você chama a responsabilidade para os jogadores. E você bota qualquer uma pessoa ali, o Mário Jorge, enfim, bota qualquer pessoa ali. A pessoa vai fazer o básico e aí eu acho que o Flamengo teria chance de passar pelo São Paulo. Com o São Paulo, ele pode fazer uma invenção, pode complicar ainda mais a vida do Flamengo. Pode vencer? Claro que pode. No futebol não existe meritocracia. Até porque o São Paulo também não anda merecendo muito não. Mas o São Paulo ao menos chega para essa decisão com um bom ambiente no clube. No Flamengo não existe bom ambiente. Com o São Paulo não existe bom ambiente. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre essas últimas informações do nosso Mengão. Sobre essa informação de que Oscar teria encaminhado a sua transferência para o Flamengo na próxima temporada, né? Essa matéria está no site da TNT Sports, né? Oscar tem acordo encaminhado com o Flamengo para 2024, diz Portal. Só que, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, que apura e acompanha todas as notícias do Flamengo, o seu dia a dia, e sabe de fato o que é concreto e não, para ele não tem nada de
informação concreta. Claro, o Flamengo pode sim fazer uma proposta na próxima temporada e contratar o jogador, mas nesse momento, né, infelizmente, não passa de especulações. Mas penso eu, quando começa na especulação é porque tem algo por trás, né? O Flamengo com certeza já buscou informações sobre o atleta e recebeu um sim para uma possível transferência na próxima temporada. Vamos torcer que ele venha para a reformulação do Flamengo acontecer e o nosso Mengão voltar às vitórias, que isso é o mais importante. Mas, nesse momento, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, nada de concreto entre Flamengo e Oscar, ele que joga no time da China, né? E sobre a partida de ontem, é uma vergonha o futebol que o Flamengo apresentou ontem, todos os jogadores praticamente correndo errado. E mais uma vez Jorge Sampaoli cometendo erros inadmissíveis, colocando jogadores fora de sua posição. Com certeza a chance de dar errado era grande e deu errado. Ele tentou ainda consertar no segundo tempo, mas já era tarde demais, até porque a equipe passou a semana inteira treinando essa formação. Para mudar o sistema de jogo assim em 45 minutos seria complicado. Colocar Davi Luiz de primeiro volante e Thiago Maia de lateral esquerdo foi uma burrice de Jorge Sampaoli, que praticamente colocou tudo a perder nesse campeonato brasileiro. Ontem, com essa derrota, o Flamengo ficou ainda mais distante do Botafogo, que ainda vai jogar e, se vencer, abre 15 pontos de vantagem. Então, pode dar adeus caso o Botafogo vença essa partida. E sobre essa informação de que Jorge Sampaoli estaria sendo demitido antes mesmo da final da Copa do Brasil. Vene também informou que não há nenhuma chance dessa demissão acontecer antes dos 2 jogos. Pelo contrário, a permanência dele está garantida e se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, até o final do ano o treinador argentino irá comandar o nosso Mengão. Eu também concordo, assim como o Vene, que a melhor opção seria demitir ele antes mesmo da final da Copa do Brasil. Assim, jogaria toda a responsabilidade para esse elenco mimado e irresponsável que o Flamengo tem hoje. Mesmo assim, vamos torcer e ver se o Flamengo pelo menos repete a atuação que fez contra o Botafogo. Aquele jogo sim, valeu a pena assistir e eles jogaram com vontade e com raça. Mas, já no jogo seguinte, que foi ontem contra o Atlético Paranaense, um vexame atrás do outro. E aí, nação rubro-negra, vocês iriam demitir Jorge Sampaoli antes da final da Copa do Brasil? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.